Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos lá então. Web Jornal do Paulo Maciel de quarta-feira, meio de semana, dia 9 de novembro de 2022. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, estamos comemorando o dia de São Jorge Naper e Santo Orestes e São Salvador. A semana que é vivenciada é a 32ª semana do tempo comum. Temos mais informações. Fase da Lua que começou no dia 8. É cheia. Estão se passando 313 dias do ano, faltando 52 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, penúltimo mês do ano, e tem 30 dias. É o mês nacional de ação de graças, dia 24, mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Jesus. É o mês da proclamação da República, dia 15, mês da bandeira, dia 19, mês do doador de sangue, dia 25, também mês do soldado desconhecido, dia 28, né? Pois é, são algumas comemorações e temos mais aqui sobre este dia, dia 9 de novembro. Temos algumas comemorações: dia do hoteleiro, dia do técnico em eletrotécnica, dia internacional contra o fascismo e o antissemitismo, Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais. Agora vamos aos indicadores econômicos. Alguns indicadores que eu passo para vocês. O salário mínimo nacional, por exemplo, vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom no mês de outubro de 2022. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, a inflação em queda no Brasil, 7,17%, foi divulgada em 11 de outubro. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo, é o principal produto agrícola capixaba. Na terça-feira, dia 8, o café arábica bebida dura fechou valendo R$ 896 a saca de 60 quilos do produto em grão. É o preço no atacado. Café arábica bebida Rio, R$ 775. 775. Conilon bica corrida, tipo 78, 525. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou a terça-feira, dia 8, em baixa de 0,5%, cotado a R$ 5,14. Vamos lá, o que temos mais aqui? Quero falar para vocês sobre uma notícia do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa informa que enviará resultado de fiscalização da eleição 2022 ao TSE. Notícia relevante. O Ministério da Defesa informou que será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, o relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. O informe foi publicado em nota oficial na segunda-feira no endereço eletrônico da pasta do Ministério da Defesa.
futebol. Agora vamos falar de futebol. Você gosta de futebol? Você que assiste ao web jornal do Paulo Maciel, tenho aqui notícias sobre o Vasco, né? Já até disse alguma coisa sobre isso, que o Vasco vai voltar à Série A no ano que vem. Mas eu tenho mais detalhes. Vasco vence o Ituano e carimba o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Ituano por 1-0 no domingo, dia 6 de novembro, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi disputada no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu, no estado de São Paulo. O gol da vitória do Trem Bala da Colina pode ser ouvido, inclusive, com narração de Felipe Rangel, locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no site radios.ebc.com.br. Você que gosta de ouvir gol narrado no rádio, pois é só entrar lá, tá bom? Agora vamos falar de aposentadoria. É uma notícia do site do governo do presidente Jair Bolsonaro, governo federal. Reconhecimento automático acelera pedidos de benefícios do INSS. Desde que foi lançado, o sistema de reconhecimento automático tem agilizado os pedidos de cidadãos que solicitam análises de benefício, pedidos de aposentadoria, salário, maternidade, benefícios e PCDs idosos, entre outros serviços do INSS. A análise automática é realizada com base nas informações inseridas pelo usuário em todos os sistemas do governo, diminuindo o tempo de espera. Essa inovação possibilitou que o Instituto Nacional do Seguro Social registrasse em outubro de 2022 o menor estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos de benefícios previdenciários e assistenciais nos últimos anos. Olha que boa notícia! Apenas no mês de setembro foram mais de 159 mil decisões realizadas de maneira automática. Desse montante foram decididos 79 mil benefícios assistenciais e cerca de 80 mil benefícios previdenciários. Para ter acesso ao reconhecimento automático, o usuário, na hora do pedido do benefício, responde algumas perguntas e o sistema compara os dados nas bases do governo. Com os dados conferidos pelo sistema, sem que qualquer divergência impeça o reconhecimento automático do direito, a análise é concluída e o pedido aprovado. Olha, caso exista necessidade, seu pedido prosseguirá para a análise manual de um servidor para ser aprovado. As perguntas, porém, precisam ser respondidas corretamente de acordo com o que está na base do sistema. É preciso também fornecer os documentos solicitados com nitidez, com foto, seus vínculos e atividades, sem deixar nada fora do simulador. Então, não pode deixar nada oculto. O sistema compara o direito à solicitação ao que está na legislação e obedece à Lei de Proteção de Dados LPD, garantindo assim a segurança em todo o procedimento. Olha, a empresa de tecnologia parceira do governo federal, Dataprev, é quem desenvolveu o sistema de automação do INSS, além de comparar dados da base do governo, a lei e as respostas informadas. Bem, agora vamos a outra informação, manchetes do jornal A Tribuna. Eu passo para vocês as manchetes desse jornal, que é editado em Vitória, capital do Espírito Santo, porque é o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes dos municípios capixabas. Então, é editado em Vitória, mas tem circulação em outros municípios de forma impressa. Vamos lá, então, as manchetes. Médicos explicam, é o jornal de terça-feira, hein? 8 de novembro de 2022. Médicos explicam sinais do câncer que afetou famosos. Último caderno de revisão para o Enem. Advogado assassinado trabalhou como
não tenho aqui, não consegui ler o que foi. Advogado assassinado, trabalhou como, não entendi. Vou ficar devendo essa aí para vocês. Ataque turbinado para a Copa. Eu já falei essa notícia para vocês, mas vamos retornar a ela porque é importante, né? O ataque da seleção para a Copa do Mundo. Nós temos aqui, olha, Neymar do PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid, Richarlison, capixaba Richarlison do Tottenham, Antony do Manchester United, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli também do Arsenal. É a lista final com os nomes dos 26 jogadores que vão participar da Copa do Mundo no Catar neste mês. Então está na capa de A Tribuna essa informação. Sistema pirata de TV usado por 600 mil no estado vai ser bloqueado. Olha, nem sabia que existia. Sistema pirata de TV usado por 600 mil pessoas no Espírito Santo vai ser bloqueado. Beach Club pega fogo pela segunda vez em Vila Velha. Minha nossa, o fogo começou na área externa e se espalhou. É uma legenda de foto aqui na capa de A Tribuna de terça-feira. Servidor paga fiança de R$60 mil após ser flagrado com vídeos de abuso sexual infantil. Acho que são essas as principais informações. Outras notícias são mais especulações. Vamos lá. Manifestações eu quero falar para vocês porque eu estive numa manifestação em favor do patriotismo, em favor da família, em favor de Deus, da religião, da fé. Foi em Vila Velha, no último fim de semana e no domingo também. Então, vamos a essa informação porque eu estive presente lá. Brasileiros oram pelo Brasil e protestam contra o resultado da última eleição presidencial. Olha, no sábado e no domingo, dias 5 e 6 de novembro, o município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, ficou repleto de manifestantes, muitos oriundos de outras unidades da federação, que foram orar e protestar contra o resultado da eleição para presidente da República. Nas imagens, vê-se o envolvimento de muitas famílias com a bandeira nacional ou vestes verde e amarelas em vias públicas. Também em frente ao Fórum de Justiça Vilavelhense, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no bairro Prainha, diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário e também em direção ao Convento da Penha, ao Convento de Nossa Senhora da Penha, além de muitas pessoas que foram para a frente da unidade do Exército Brasileiro, o 38º Batalhão da Infantaria, o BI, e da Marinha. As duas forças armadas funcionam no bairro Prainha, Marinha Militar e Exército, e a população estava lá presente. Muitos até levaram barracas para acampar, todos pedindo a proteção das Forças Armadas para que o Brasil não se torne um país comunista, marxista. Pelo menos as placas indicavam isso, as faixas. Todos são apoiadores do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. A iminência de pautas esquerdistas e marxistas a iminência dessas pautas serem implantadas no Brasil deixa parte da nação perplexa, principalmente na região sudeste, porque o nordeste parece que não está, a maioria, grande parte do nordeste parece que não está muito preocupada com isso, mas no sul, sudeste, centro-oeste, a população sim preocupa-se, né? Porque, olha, essas pautas esquerdistas, marxistas, sendo implantadas no Brasil, vai interferir no direito à propriedade, questões familiares, religiosidade, relações internacionais com países nitidamente opressores e de linha política comunista. O pessoal esse povo brasileiro que foi às ruas e que continua indo,
está preocupado com a nação, com a questão da brasilidade, o patriotismo. O fato do candidato oponente, que venceu o pleito com pouco mais de 1%, ter respondido a vários crimes de corrupção e condenado em pelo menos 3 instâncias, deixa um sentimento ao povo que foi se manifestar de falta de punição. O sentimento é esse, de falta de punição. Né? De que no Brasil pode-se fazer qualquer coisa. Foi emocionante, gente. Vocês que me seguem, ver brasileiros de todas as classes sociais e faixas etárias, como crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, com a camisa verde e amarela, com bandeiras sobre o corpo, bandanas verde e amarelas, pessoas orando terço, perto da igreja Nossa Senhora do Rosário, em direção ao convento da Penha. Foi muito emocionante, hein? Esse é o Brasil família, o Brasil do bem, que, né, está aí, querendo, né, melhorias para o nosso país, mas fica difícil quando nós vemos o que aconteceu. Vamos agora às celebrações da Igreja Central de Colatina. Colatina é minha base de trabalho, aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo. Paróquia Sagrado Coração de Jesus é a central, fica na Praça Frei José, a sede, e temos aqui as celebrações programadas para esta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Vamos ver o que está programado para este dia. 19 horas haverá às 19 horas, 7 da noite, né? Celebração eucarística, é o sinônimo de missa, com o padre Paulo, na catedral. Vou falar também da quinta-feira, dia 10, às 19 horas haverá celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, também na catedral. Na sexta-feira, dia 11 de novembro, ao meio-dia, tem missa, hein? Celebração com o padre José Valdeci Romão na catedral, e às 19 horas também outra missa, desta feita com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ah, tem mais uma. Tem às 19h30, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Olha aí, na sexta-feira, dia 11, bairro Operário, missas 19h30. Olha, mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial, que funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas, no edifício, em frente ao edifício João Paulo II, na entrada da catedral, ok? Telefone 2102-5010. Temos também o endereço da paróquia Santa Clara, o endereço eletrônico, instagram.com/paraclara. E o telefone, para você saber também sobre missas, 3721-0864. O que eu posso adiantar é que de segunda a sábado há a missa às 7 horas, no Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. E aos domingos a missa acontece às 8 horas. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, fica no bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente, populacionalmente do município. Telefone para você saber das missas na Matriz Imaculado Coração de Maria, 99507-2251. Anotou aí? É importante você se informar aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Notícia internacional. Americanos vão às urnas em eleições legislativas. Olha, votação nos Estados Unidos. Os norte-americanos foram às urnas na terça-feira
dia 8 de novembro de 2022, em eleições legislativas de meio de mandato. Essa votação definirá se os democratas perderão ou manterão o controle do Congresso e, consequentemente, a capacidade de avançar com a agenda do presidente Joe Biden nos próximos 2 anos. Tradicionalmente, o partido que controla a Casa Branca perde assentos no Congresso nas eleições de meio de mandato e as previsões não partidárias sugerem que o resultado não será com exceção, esse resultado esperado. Então, o Biden deve perder apoio no Congresso. As preocupações com a inflação elevada e o crime estão mais presentes nas mentes dos eleitores do que o fim do direito nacional ao aborto e a violência da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. 35 cadeiras no Senado e todas as 435 da Câmara dos Deputados estão em disputa. E o Biden deve perder apoio, segundo as previsões. O Circo Globo Max instalará pela primeira vez em Colatina suas redes, suas lonas para espetáculos. Será por curta temporada. A estreia está prevista para a sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30. Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta, às 20h30, nos sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e 20h30. O circo será armado na Avenida Moacir Dalla, área verde do prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana colatinense. Deixa eu ver mais aqui, mais notícia para você. Deixa eu falar sobre vacinação de gado bovino, porque o Brasil deve vacinar 161 milhões de bovinos e bubalinos contra a aftosa. Começou no dia 1º, vai até o dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Em 10 estados, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte, a imunização ocorrerá em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura, a vacinação em novembro é para bovinos e bubalinos de todas as idades. São, pelo menos nesses estados, olha, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, cujo bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. Então, vacinação para todas as idades nesses estados, tá? A inversão das estratégias de vacinação em alguns estados foi adotada com o objetivo de adequar a demanda de vacinas contra a febre aftosa ao cronograma previsto de produção da indústria e assim garantir a oferta de vacinas para manter os índices satisfatórios e a imunidade do rebanho. Os imunizantes devem ser adquiridos nas revendas autorizadas, ok? Informações eu tenho aqui, olha, informação sobre loteria de números, a Mega Sena, a loteria mais famosa da Caixa Econômica Federal, prêmio acumulado, hein? Vai a 63 milhões na quarta-feira. O concurso 2536 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 5 de novembro, não teve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 09, 22, 27, 30, 33 e 45. O próximo concurso é o 2537. Será nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022, estimando um prêmio de 65 milhões de reais. E já existe um acumulado superior a 54 milhões e 575 mil. A quina
né, do último concurso, teve 163 ganhadores. Cada um leva R$ 28.773. Os 10.787 acertadores da quadra têm direito a R$ 621. A arrecadação somou R$ 81.346.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica ou então pela internet, né, no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Agora eu vou falar para vocês sobre pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe, né? Eu sempre faço pesquisa informal de preços quando eu mesmo vou adquirir produtos para o meu lar. Eu vou num estabelecimento, vou em outro, e vou em mais outro, em 3 estabelecimentos, pelo menos, até adquirir o produto. Olha, eu comprei em Vila Velha biscoito creme cracker da marca Vitarella Croc, tradicional, 350 gramas, olha o valor, R$ 2,72. 350 gramas do biscoito tradicional cracker Vitarella. Eu comprei na Avenida Champanhar, Praia da Costa, Vila Velha, no supermercado Carone. Olha aí, supermercado Carone com essa promoção do biscoito creme cracker. Ah, eu viajei também de Colatina para Vitória e de Vitória para Colatina. Na verdade, eu peguei um ônibus da aviação Águia Branca, da Serra para Colatina, um executivo. Paguei R$ 67,38 na volta, né? Porque quando eu fui de Colatina para a Grande Vitória, eu fiz baldeação, né? Troquei de ônibus, mas da Serra para Colatina eu fiz uma viagem direta. Paguei R$ 67,38 num ônibus executivo da aviação Águia Branca, que fez a linha Vitória-Aimorés, ok? Então foi no horário ordinário. Ah, tem pesquisa também de combustíveis. O posto Champanhar, na Avenida Marcelino Champanhar, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, tem vendido o litro da gasolina por R$ 4,75, hein? É o preço verificado no dia 6 de novembro, no domingo. Preço à vista ou com cartão de débito. Já a rede Marcela, na Avenida Luciano das Neves, também em Vila Velha, precificou o produto em R$ 4,79. 4 centavos a mais que o preço do posto Champanhar. Temos mais aqui, outra pesquisa foi feita na rede de postos Caxias do Sul, próximo à Praça do Pedágio, na Serra Grande Vitória. Valor cobrado R$ 4,85. E eu pesquisei também no posto João Neiva, ao lado da rodoviária do município de João Neiva, no noroeste do Espírito Santo. O preço da gasolina ficou em R$ 4,95, já na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Quanto ao óleo diesel, saiu por R$ 6,19 o litro. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos, hein? Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Muitas pessoas esportistas estão trocando figurinhas, comprando álbum da Copa. E olha só, com 16 estreantes em Copas, a seleção brasileira é convocada para o Mundial. É a seleção que defenderá o Brasil na Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro está convocada. A relação com os 26 jogadores que buscarão o hexacampeonato mundial foi divulgada pelo técnico na segunda-feira, dia 7, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A lista tem 9 remanescentes da equipe do último Mundial.
há 4 anos na Rússia. 2 deles, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Neymar, ainda defenderam o país na Copa de 2014 no Brasil, junto com o lateral Daniel Alves, que perdeu a edição passada por lesão. Thiago e Daniel, por sua vez, também representaram a camisa amarelinha em 2010 na África do Sul. 16 atletas terão oportunidade de jogar o torneio pela primeira vez, tá? E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, será o chefe da delegação. Quer saber a relação dos convocados? Então vamos lá. Relação dos convocados para a Copa do Mundo 2022. Goleiros: Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, Ederson, do Manchester City, da Inglaterra também, e o Everton, do Palmeiras. Laterais: Daniel Alves, do Pumas, México, Danilo, do Juventus, da Itália, Alex Telles, do Sevilha, Espanha, e Alexandro, do Juventus, Itália. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, França, Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha. Temos também Bremer, da Juventus, da Itália. Agora os meias: Casemiro, do Manchester United, da Inglaterra, Fred, do Manchester United também, Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle United, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham United, da Inglaterra, e Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: vamos ver os atacantes, aqueles que vão fazer os gols das vitórias do Brasil. Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Espanha, Rodrigo, do Real Madrid também, Rafinha, do Barcelona, Espanha, Richarlison, Capixaba Richarlison, do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, Gabriel Jesus, do Arsenal, Inglaterra, Pedro, do Flamengo, Anthony, do Manchester United, Inglaterra, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Inglaterra. Então, são estes os convocados. Vamos desejar boa sorte aos nossos atletas nesta festa mundial do futebol. Amigos e amigas, chegou o momento de reflexões. Nessa vida temos que parar sempre os nossos afazeres para refletir a respeito da vida, das nossas atitudes. Isso é importante para o emocional, para o intelectual, para o setor cognitivo da nossa mente. Então vamos lá? Começando como eu sempre faço aqui, analisando o panorama que eu vejo de um modo geral na atualidade. Doutrinados renitentes. Olha, gente, eu acho engraçada essa opinião persistente de comunicadores ideologizados por uma linha de pensamento, eu acho que nas academias, nas escolas. Eu acho engraçada essa opinião e atitude persistente em defesa de mulheres afrodescendentes e do amplificado público homoafetivo, né? Amplificar esse público para LGBT e vão por aí adiante. Olha, mulher, afro e homoafetivo, um tripé que parece imposto pela diretoria de corporações, de firmas, de mídias. Após a eleição, eu estava observando os comentários de apresentadores num canal de televisão pela internet. E eles diziam que as mulheres constituem um pouco mais que o número de homens na população do Brasil e, portanto, teriam que ser eleitas em maior número, porque iriam aprovar medidas em defesa do sexo feminino e blá, blá, blá. Gente, será que qualquer mulher que for eleita vai fazer isso? E olha, observem que tem que ter dom, aptidão, vocação. Há menos mulheres também no boxe. Vocês sabiam? Há menos. Há menos mulheres no futebol. Vocês sabiam?
há menos mulheres no combate, na guerra, no conflito, no belicismo. Há menos mulheres. Há, no entanto, mais mulheres, por exemplo, no magistério. Elas têm uma vocação para o magistério. Então há mais mulheres no magistério, muitas professoras, eu mesmo. Maioria daqueles que me ensinaram na infância foram mulheres. Então, nós temos que ver a vocação. Há mais mulheres no magistério, no balé, na ginástica rítmica, muitas na televisão, nas reportagens. Quantas mulheres aparecendo nos vídeos, gente. Não é preciso eleger mulher para se ter uma política para a mulher. Não é preciso eleger o afro para se ter uma política para a etnia. Não é preciso eleger professor para ter política para o magistério. Enfim, cada segmento social tem suas próprias vocações e aptidões. Abri um jornal da internet, parece que faziam festa lá, por causa da eleição de transexuais, homens que se consideram mulher e se vestem como mulher. Você vê a notícia, você parece que está vendo que tem uma festa lá naquele jornal. Não sei porquê. Já há muitos homens na atualidade que não estão nem mais dispostos a se embrenhar pelo mundo da política. Tantas são as artimanhas do segmento. Imaginem as mulheres que emocional e tradicionalmente são mais sensíveis. Imaginem elas entrando nesse mundo. Na política, gente, a reputação da pessoa pode ser destruída. Não é uma atividade simples, não. Há, infelizmente, muitos que usam a política para seus próprios interesses e para isso fazem de tudo, a fim de destruir o adversário. Não é toda mulher que aguenta isso, não. Assim como muitos homens íntegros também se afastam desse mundo controverso. Até mesmo a mídia, de um modo geral, em particular a TV aberta, é avessa aos políticos, tratando a pessoa de uma maneira diferente e desconfiada a partir do momento em que ela entra para o cenário político. E olha, eu quero complementar com a Bíblia esse pensamento, essa reflexão. Somos um em Deus. Pensem bem. Somos um em Deus. A salvação, gente, vem pela graça. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres. Somos todos iguais, somos cristãos, somos um em Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que compreender. Gálatas capítulo 3, versículos de 26 a 28. E eu quero falar mais ainda. Salve-se enquanto é tempo. A salvação, como eu já disse, vem pela graça, pela fé em Cristo. Houve 2000 anos entre Adão e Moisés sem lei. Em seguida, 2000 anos de Moisés a Jesus Cristo com lei. De Cristo até nós vivemos pela fé, pelo Espírito Santo, pela lei do amor. Durante 2000 anos, o ser humano não conseguiu se salvar pela lei. Ela se tornou maldição, que caiu sobre Jesus crucificado e todos os nossos pecados foram levados por ele. E ele só nos salvou porque tinha uma coisa que ninguém tem na humanidade. Ele era sem pecado. Então ele só nos salvou porque não possuía nenhum pecado. Jesus.
A lei, gente, é para julgar, e julgamento é para condenar. Jesus Cristo, no entanto, veio salvar e não julgar o mundo. É uma reflexão importante sobre uma carta de São Paulo, apóstolo, aos Gálatas. E eu quero seguir ainda nesse pensamento. Deus nos fala de muitas maneiras. Na carta aos Hebreus, vemos que Deus falou à humanidade por diversas formas, em sonhos, em visões, pessoalmente, aparecendo em teofania. Deus pode aparecer pessoalmente, em teofania. Pelos anjos, Deus também fala, pela natureza. Moisés subiu ao monte e Deus lhe falou. Deus falou com Jonas dentro de um peixe. Deus falou aos profetas, enviando-os aos reis para adverti-los quando faziam coisa errada. Agora, Deus fala pela Bíblia o que ele quis revelar na história pelos profetas, pelo povo escolhido, os hebreus, e na encarnação de seu filho Jesus. Então, vamos pensar muito nisso, não é? E agora eu tenho aqui, depois desta reflexão sobre formas de Deus se comunicar conosco, eu tenho alguns significados de palavras que a gente ouve e às vezes não sabe o que significa. Querigma é do grego, significa proclamação, anúncio. Parousia significa segunda vinda de Jesus. Dela nos fala o apóstolo São Paulo. Jesus é a propiciação, que significa misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Kyrie eleison. Vocês já ouviram esse cântico? Kyrie eleison. Kyrie significa Senhor, eleison, perdão. Então, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Ególatra, sabe o que significa? É autossuficiente, desequilibrado. Pessoa que se acha o maioral, é um ególatra. E há pecados na nossa vida com atenuantes, que diminuem a sua gravidade, essas atenuantes. E tem também as agravantes, que aumentam a sua gravidade. Infância. Olha, eu vou falar sobre a infância, algo que Jesus disse sobre a infância. Quem leva uma criança ao mau caminho, disse Jesus, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar-se no mar. Olha, você que leva uma criança para o mau caminho, essa é a palavra dura de Jesus, hein? Pense bem no que você está fazendo com uma inocente criança. Pense bem. Vamos a mais uma reflexão, sempre aqui, passando essas mensagens para que você viva melhor, reflita com a sua vida, né? Com aquilo que está acontecendo atualmente na sua casa. É importante fazer isso. Vamos lá. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana.
Mais de 10.000 pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo, acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao Eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos.
Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Esse dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário.
Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.